Eu vou mostrando como que ela está atuando. E nisso eu vou, através de anamnese, o que a gente fala, de perguntas, de como você lida e como que é. Então é toda uma técnica, e aí eu vou mostrando para ela, ó, você percebe que esse tipo de liderança tua, para onde está levando? O que que você consegue com Bacana. isso? Eu consegui, então, você não está tendo resultado. Porque eu não consigo chegar para você e falar assim, ó, agora você é um cara carrasco e eu vou te transformar no bonzinho, porque não é tua índole. Sim, sim. Mas eu consigo mostrar para você que você atuando de outra forma, talvez você consiga resultados melhores. Às vezes você precisa fazer um trabalho de campo entrevistando os liderados deles. Com certeza. E assim, é muito difícil, porque quando Tem os você viés, né? vai, quando você vai para o liderado, ele não vai falar o que está acontecendo de fato. Ah, Sabe primeiro, aquelas né? pesquisas de empresa onde fala, pesquisa de clima, as pessoas Sim, não sim, sim. falam, Tinha que é ser uma caixinha muito. lá, né? Teria que ser uma caixinha. Então a gente tem algumas técnicas assim, ó, vamos colocar uma caixinha aqui, vamos colocar? Sim. Vamos fazer olhar como de fato está a empresa, né? Tem as empresas também que fazem essa pesquisa bem, que é uma pesquisa que não tem o contato dos líderes para saber quem foi, né? Então a empresa faz Mas é melhor. quando é no computador, sempre acaba descobrindo, né? Já vi relatos também, Olha, tem empresas bem idôneas que é mas, muito difícil saber mas quem empresas têm fez. pessoas, né? E aí pessoas têm contatos, e eu já vi casos assim que também quero para Tem, ser uma Aí pesquisa. tem a Rádio Peão, né? É. pode ser, mas eu conheço empresas Não, sim, que não tem como mesmo, não sabe, porque senão ela perde até a credibilidade. Então, imagina que você vai fazer um teste que as pessoas sabem que aquilo ali, depois o gestor, ela nem vai fazer, ela vai falar sim, sim. mentira. Então, tem empresas que são bem idôneas e grandes empresas, grandes Mas às vezes o organizações, funcionário fica com medo, né? Fala assim, É mas isso que eu ia poxa, falar. sempre fica Sempre com vai ter aquele medo. comentário. Não, eles sabem, no eles sabem. papelzinho às vezes É, era Por melhor, né? seria isso, melhor. sim, por isso que eu gosto muito da liderança que trata ali numa forma transparente. Aquela liderança que aceita o feedback negativo, porque eu não acho, não existe feedback negativo, a gente fala de uma construção ali. Se eu estou falando algo para você, é porque tem alguma questão ali. Se eu estou falando para você que me sinto de uma forma ruim, ou sei lá, com a tua liderança, algo você tem ali que melhorar, no mínimo olhar para mim de uma outra forma, né? Então, eu vejo que é positivo, de qualquer forma é positivo. E o líder, ele precisa ter essa transparência. Ele precisa conseguir fazer com que a equipe fique mais suave para poder falar o que ela pensa. Por exemplo, hoje eu posso chegar para minha líder e falar assim: olha, não gostei, você falou. Isso é muito, muito válido. Você chegar para a pessoa e falar assim: olha, aquilo que você me falou doeu. Posso te pedir uma coisa? Quando você tiver essa questão, não fala na frente das pessoas, ou fala só para mim. Eu sei que eu estou errada, mas fala só para mim. Que cada um tem um jeito Não é? Então, a pessoa de lidar, poder. né? Imagina você ter uma liderança onde você pode ter essa conversa e está tudo bem. Então, por isso que eu prego muito a CNV, que é a comunicação não violenta, dentro das equipes. Então, eu dou aula também de CNV e explico que isso facilita muito aquele líder alcançar o resultado. Eu imagino. E aqui a gente não está falando de, você vai ser amiguinho do líder, porque não estamos falando de, você tem que ser o líder, que é bom, tem que ser amigo. Ninguém precisa ser amigo, não precisa almoçar, não precisa saber da vida, mas é importante também você entender um pouco aquele contexto da pessoa. Como está seu filho? Né? Então, o líder que pergunta lá para o seu liderado, e aí, como que foi em casa? E a tua mulher, como que tá? Esse contato, porque é aquilo que eu falei para vocês, o que vai restar, e olha que 2025 aí a gente está vendo os prognósticos da inteligência artificial, profissões que vão deixar de existir, o que vai restar da gente? É ser humano. Então, se eu não tenho esse contato com os meus liderados, com a minha equipe, o que vai restar? Daqui a pouco eu não preciso mais, né? Eu não preciso mais do líder, não preciso. A Dizem inteligência aí, artificial tá vindo com muita força, É. né? né, que nem vai precisar do gestor. Falam assim, não vai precisar mais do gestor de pessoas, Muitas porque profissões tende a profissões. acabar também. Gente, E aí vai ter que mudar. Então, Sim, essa profissão acaba, mudou. O que eu vai colocar nesse lugar? Agora eles estão um falando robô da. do Elon Musk com a a gente tá inteligência, tentando substituir o Matheus. é, pela Ó, uma, o Matheus ali. pela uma,
Pela uma inteligência. Ô, Alessandra, e a gente viu no seu currículo aí uma parte que fala que você trabalha ou usa psicodélicos aí. Conta um pouquinho para nós o que que seria isso, só para a galera entender e de repente ver se consegue se colocar dessa forma, né, de treinamento, ou parte do treinamento. Conta um pouquinho pra gente dessa parte. Eu acho que você gosta também bastante Uhum. disso, né? Então, eu comecei com os psicodélicos, vamos dizer, psicodélicos, mas mais especificamente com a ayahuasca, Tá. em 2006. Foi a primeira vez que eu e caí meio que de paraquedas, porque foi numa época que eu estava buscando muito autoconhecimento, né? 2000 e... 2006. já tem 18, 19 anos aí Já já, tem né? um tempinho. Onde não se falava de ayahuasca, na época não tinha essa questão de falar dos psicodélicos como é hoje. Hoje está muito, né? Ayahuasca e Santo Daime é a mesma coisa? É a mesma coisa. O Santo Daime, ele é a ayahuasca dentro de uma religião que é o Ah, Daime. tá. Então tem algumas vertentes, né? Ayahuasca é a bebida, A ayahuasca é um chá, é o é chá. uma infusão, que a gente fala uma infusão, onde são duas plantas. É um cipó e uma folha, onde você juntando essas duas plantas e fazendo essa infusão, consegue uma bebida com um alto grau de DMT, né? O DMT, esse DMT, quando a gente tem DMT no corpo, né? Mas quando esse DMT é ingerido, eu preciso de ter algo que bloqueie a digestão. Eu entendo mais ou menos assim, porque eu também não sou especialista, né? Para Uhum. conseguir fazer o DMT fazer um efeito no teu corpo. Então, eu falo que a ayahuasca é uma bebida enteógena, onde o que que é o enteógeno? É você ter um contato com o teu eu superior, um contato com o teu eu, com o teu interno. Por isso que eu falo que é uma bebida que vai te levar muito para o teu interno. E a primeira vez que eu tomei ali a ayahuasca, e eu ainda falo ayahuasca, algumas pessoas falam Santo Daime, outros falam União do Vegetal, então tem vertentes religiosas que tratam ali da ayahuasca e usam muito isso num cerimonial. Então, onde eu tomo, o cerimonial que eu tomo é mais para o lado do xamanismo. Então, eu gosto do estudo do xamanismo, eu tenho uma formação em xamanismo, onde eu estudei a fundo o que era essa medicina, porque hoje a gente fala medicina da floresta, porque ele é uma medicina mesmo. E não é só a ayahuasca, a gente tem o rapé, a gente tem a sananga, a gente tem o cambô, tem várias medicinas que vêm do indígena, e aí você começa a imaginar como que o indígena, ali há tantos anos atrás, me fez a junção de um cipó e de uma folha numa infusão e isso libera DMT. Como é que ele sabia disso? Qual é a inteligência? Tentativa e erro? Não, para mim isso tem uma coisa muito mais de contato com o eu dele, porque é aquela pessoa que já está num nível espiritual elevado a tal ponto que ele consegue extrair, sem ter o DMT, esse tipo de informação. Isso é a minha visão, tá? Isso é o que eu acredito, né? Tem outras pessoas que acreditam que é de outra forma, mas é o que eu acredito. E aí esse indígena, e aí as pessoas falam assim, nossa, mas o indígena, qual que é o conhecimento? Então tem muito conhecimento ali. E em 2006, voltando, né, em 2006 eu tomei a ayahuasca e eu tive uma experiência assim, que naquele momento eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não quero mais. Tira tudo isso, porque quando você Isso sob abre efeito sobre o ou... efeito, né, da tá. ayahuasca, eu falei, eu não quero mais, porque você começa a enxergar uma abertura tão grande da tua mente, é um autoconhecimento. Eu falo que a ayahuasca é autoconhecimento. Uhum. É uma abertura tão grande da tua mente que você fala, meu, é muita informação. Por isso que eu falo, esse ano, por exemplo, eu tomei 3 vezes ayahuasca. Tem que ser uma coisa muito pensada, você tem que ter um objetivo, um propósito. E eu nem estou fazendo apologia de se tomar ayahuasca, de se usar qualquer tipo de medicina da floresta. Estou falando da minha experiência, estou falando que eu uso para autoconhecimento, eu uso com propósitos específicos para ir lá e me entender e saber o que, que eu posso melhorar na minha vida. Então, lá em 2006, eu estava num processo de separação do meu primeiro marido e eu não conseguia, com 2 filhos, tem toda aquela questão.
Como que eu vou separar meus filhos? Né? Foi quando eu encontrei com a ayahuasca. E no processo da ayahuasca, na expansão de consciência, onde eu entrei em contato com o meu eu percebi por que que eu não separava, eu percebi por que que eu ainda estava com ele, eu percebi a ligação dos meus filhos, e eu vi tudo muito claro. Porque você tem essa expansão de consciência e você começa a perceber o que está acontecendo ali. Muitas vezes você está cego, né? Você tem um véu Sim. na tua frente e você não Você não, às entende. vezes não enxerga o óbvio, Não né? enxergo o óbvio. E quando eu tomei a ayahuasca, eu enxerguei e falei, ah, então é isso. E qual é a saída? Porque você precisa de uma saída. Eu enxerguei o objetivo de estar casada, mas eu preciso de uma saída, e uma saída que não prejudique nem meus filhos e nem o meu ex-marido. Porque eu até hoje, eu tenho amizade com ele, eu gosto dele como pessoa, só não queria estar casada com ele. É só isso. Mas ele é pai dos meus filhos e eu queria o bem dele. Então a ayahuasca me trouxe até esse discernimento de como fazer um processo que não fosse doloroso para ninguém. Tanto é que saindo de lá, os meus filhos foram para terapia, foram com psicólogos, o meu ex-marido foi para terapia. Para vocês terem uma ideia, eu falei que eu queria a separação 2 anos antes de separar. Então eu tive todo um cuidado para não prejudicar. Ah, mas você acabou ficando 2 anos. Foi a minha escolha. Foi a minha escolha, eu queria fazer dessa forma. Então, os meninos foram para terapia, meu ex-marido foi para terapia, ele foi se convencendo da nossa diferença, porque eu vejo assim, o que acontece muito hoje com os casais é que eles casam por algo em comum. E no decorrer do tempo, eles vão fazendo como se fosse um V, né? Um vai para um lado, o outro vai para o outro. E se não tem a percepção um do outro de que estão se afastando, que estão indo para lados diferentes, isso acaba, a relação acaba. Sim. Então, o que eu mostrei para ele nesse processo, eu falei, olha, você foi para um lado, eu fui para o outro. É só isso. Gosto de você, adoro estar com você, gosto de conversar com você, mas eu não quero estar casada com você. E isso muito do autoconhecimento. E o autoconhecimento que a ayahuasca foi me proporcionando. Alessandra, você usa a ayahuasca para as pessoas que você está treinando também como líder, ou você usa ela só como para te aguçar as suas percepções e aumentar as suas habilidades para treinar pessoas? Como que você usa ela? Eu não aplico, não uso com ninguém. Mas você convida Não convido ninguém, Tá. e eu acho até que é errado. Né? Entendi. Eu não